Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja conosco. É sempre com muita alegria, com muito prazer que aqui retornamos atendendo ao convite da Casa Amiga e com uma grande honra que voltamos a essa tribuna para conversarmos com vocês sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita. E, para tanto, como de costume, pedimos aos espíritos que coordenam os trabalhos da casa que possam suprir as nossas grandes deficiências para que o trabalho se dê como eles planejaram. O tema que nos foi pedido para conversarmos com vocês na noite de hoje é Jesus, o governador espiritual da Terra. Para a gente falar de Jesus como governador da Terra, a gente precisa se lembrar de que nada no universo ocorre sem a atuação, sem a ação de Deus. Tudo ocorre em razão da sua vontade. Mas não apenas isso. Deus se utiliza, desde sempre, de colaboradores à altura para as missões que ele tem que designar. Então, desde as coisas menos complicadas, comparado com a questão do universo, por exemplo, tutelar, cada um de nós recebe, um espírito superior a nós que nos guia aqui na Terra. Até o auxílio na direção das grandes coletividades, existem espíritos responsáveis por isso. E também responsáveis pelos orbes, pelos planetas, pelos seres que ali encarnam e se desenvolvem. Então, a Terra possui um espírito de altíssima elevação espiritual, um espírito puro, responsável pela condução dos seus habitantes rumo à felicidade. Nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que na época da formação da Terra, e isso tem já um pouquinho de tempo, mais ou menos 4,5 bilhões de anos, os espíritos responsáveis pela coordenação da Via Láctea se reuniram em torno do planeta para trabalharem, desde o desprendimento da massa do Sol, aquela condensação, todo o processo físico mesmo de formação do planeta. E, dentre esses espíritos reunidos para a definição dos rumos do planeta, já estava Jesus. Há 4,5 bilhões de anos, nos diz Emmanuel, Jesus já era um espírito puro e foi designado para ser o condutor dos moradores aqui da Terra. A gente podia pensar, bom, mas espera aí, há 4,5 bilhões de anos, como a Terra ainda nem era formada, como é que ele já era espírito puro? E aí a gente precisa alargar a nossa visão, a nossa compreensão e se lembrar que o próprio Mestre, quando entre nós, disse que há muitas moradas na casa do Pai. A encarnação e a evolução da criatura não se dá apenas aqui na Terra. Só para a gente ter uma ideia, e aí é uma ideia mesmo, porque a gente está longe de esgotar esse assunto, porque, pelo menos para nós particularmente, ele é inalcançável em determinado ponto. Se a gente for olhar para o universo como um todo, o universo conhecido, ele é bem mais antigo que a própria Terra. Ele tem mais ou menos 15 bilhões de anos. Nesse universo todo, eles calculam hoje que haja 200 bilhões de galáxias. Na nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol. Então, seria muita pretensão nossa achar que a Terra, girando em torno dessa estrela, que é uma entre 100 bilhões, dentro de uma galáxia entre 200 bilhões desse universo, fosse o único local onde os espíritos evoluem. Além disso, a própria ciência hoje já nem trabalha mais apenas com a ideia de universo, mas sim com a ideia de multiversos. O nosso universo é um dos universos possíveis. Então, aí é que entra a questão da nossa compreensão, do limite da nossa compreensão, pelo menos da minha. Então,
o crescimento, a evolução desses espíritos tão mais antigos do que a gente, se deu em épocas muitíssimo mais remotas, em outros orbes, certamente, em outros sistemas, certamente. E há 4,5 bilhões de anos começa a caminhada aqui da Terra, com Jesus e outros espíritos já suficientemente evoluídos que trabalham na cocriação do planeta. Quando a gente fala desses espíritos cocriadores, fica até um pouco mais fácil a gente entender a visão que nós, há alguns milênios, tínhamos dos múltiplos deuses, né, das múltiplas facetas da espiritualidade. Né? Tudo que a gente não compreendia, a gente identificava como o Criador. E engraçado que até hoje, né, boa parte da cristandade identifica, né, a figura de Jesus com a figura de Deus. Porque associa que todo aquele que participa da criação é por isso Deus. A doutrina espírita vai nos explicar que, embora tenha Jesus participado ativamente do desenvolvimento da Terra como co-criador, ele era um emissário de Deus. A própria acepção do título de Jesus, né? Jesus, o Cristo, né? O Cristo é o ungido, o Messias, o enviado. Na nossa visão, né, Kardec vai dizer que Jesus é o médium de Deus. Né? Ele está tão em sintonia com o Pai que ele capta essas orientações diretamente da fonte. Né? Aqueles que frequentam, né, há algum tempo a casa espírita e já tiveram contato com algumas definições, né, sabem que o médium entre nós, né, o médium é aquele que faz o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Né? Então ele transmite para o mundo físico aquilo que os espíritos desejam trazer. Jesus estava tão acima, né, que ele transmitia e transmite ainda hoje as orientações diretamente do Pai. E quando nós recebemos esse tema, foi até curioso, Jesus, o governador da terra, que alguns rótulos ou alguns lemas da doutrina espírita a gente escuta e repete, guarda para dentro de nós, mas não procura saber exatamente onde está. E esse caso é um deles. Quando nós fomos tentar descobrir onde é que estava essa definição, esse título de Jesus, nós tivemos uma certa dificuldade. Né? Não achamos na codificação de Kardec esse título de governador espiritual do planeta e fomos achar, a obra, pelo menos a mais antiga que nós encontramos, é de Leon Denis, em 1898, em Cristianismo e o Espiritismo. Ali Leon Denis diz, com todas as letras, que Jesus é o governador da Terra. Ele fala assim: a passagem de Jesus pela Terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside os destinos do globo em que viveu, amou, sofreu. Governador espiritual desse planeta, veio com o seu sacrifício encarreirá-lo para a senda do bem. E é sob sua direção oculta e com o seu apoio que se opera essa nova revelação, que sob o nome de moderno espiritualismo vem restabelecer sua doutrina. Então, o que Leon Denis traz para a gente, além de ser, pelo menos, um dos primeiros a qualificar Jesus como o governador espiritual da Terra? Ele vem dizendo que o Mestre esteve entre nós encarnado e continua a velar pelos nossos destinos. A lição de Emmanuel, né, é ainda mais ampla. Né? E aí a gente pode ter um pouco da magnitude, né, noção da magnitude do amor de Jesus por nós. Muito antes da Terra sequer se encontrar apta a acolher qualquer forma de vida, Jesus já estava trabalhando por nós. Encarnou entre nós e continua a velar pelos nossos destinos. Preside os destinos do globo, como diz Leon Denis. E essa é uma
informação que nós deveríamos ter sempre guardado conosco. Porque em momentos de tribulação, em momentos complicados como esses, né, que a Terra está atravessando, de violência, de explosões, de conflitos, muitas vezes nós agimos como se não acreditássemos que Jesus continua governando o planeta. Agimos como se não fôssemos cristãos de verdade. Porque aqueles irmãos nossos lá fora que não têm acesso à informação, ao conhecimento que nós já temos, que acham que a vida se resume às coisas da matéria, que o que nós estamos vendo hoje representa tudo o que nós podemos esperar da nossa existência, esses até seria compreensível que se desesperassem ante determinadas situações. Mas nós, que já conhecemos a realidade espiritual, que já sabemos que estamos aqui construindo a nossa felicidade real, não podemos nos deixar embarcar nesse mesmo ambiente, né? Nessa mesma onda de turbulência. Muitas vezes até propagando a desesperação reinante. Muitas vezes desacreditando daquilo que nos é ensinado. Muitas vezes o nosso comportamento contraria a fé que abraçamos. Se nós acreditamos, e se estamos aqui, né, numa segunda-feira à noite, para escutar a respeito de Jesus, é porque acreditamos que Jesus é essa figura que nos dá o caminho seguro para a aquisição da nossa felicidade real e que Ele está no leme do planeta. Por mais complicadas que sejam as situações que nós atravessamos, nós não podemos perder as esperanças. Também encontramos em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a menção de Jesus como o governador espiritual da Terra. Ele, comentando a respeito da missão de Moisés, ele diz que Moisés vem preparar a chegada do Cristo, o governador espiritual do planeta. E, por fim, uma terceira lição com esse mesmo teor, a gente achou no livro Páginas de Espiritismo Cristão, do Rodolfo Caligares. E ele acaba conjugando as duas notícias, a notícia de Emmanuel, lá de Jesus desde os primórdios, junto a nós, e a notícia de Leon Denis, relembrando que Jesus continua e continuará sempre nos auxiliando. Num dos parágrafos dessa lição do Rodolfo Caligares, ele fala assim: o Espiritismo, inversamente, ensina-nos que, conquanto não seja Deus, e sim um espírito sublimado, Jesus Cristo é o governador de nosso planeta, a cujos destinos preside desde a sua formação. Tudo na terra foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Diz-nos João, capítulo 3, versículo 1, pastor dedicado e extremoso, prometera que das ovelhas sob sua guarda nenhuma se perderia. E fiel a essa promessa, tem estado e continuará sempre atento aos sucessos desse mundo, assistindo carinhosamente os terrícolas em nossa marcha evolutiva, em cujo mistério não descansará até que nos veja todos a salvo e felizes no aprisco do Senhor. Então, o trabalho do Cristo continua até hoje. Ele continua se esforçando e atento aos nossos destinos. E aí, de novo, a gente pode ter ideia do tamanho do amor que Jesus tem por nós, né? Às vezes, a gente escuta, né, companheiros que narram problemas e dramas e conflitos com os seus filhos ou seus familiares que estão sob sua responsabilidade, né, ali com 2, 3 ou 1 que, nossa, já deixa a pessoa bem atarefada, né? Eu, por exemplo, tenho um tio que tem 8 filhos. Eu fico pensando, nossa, como é que ele conseguiu dar conta disso tudo com 8? Só com muita disposição mesmo. E a gente se lembra de Jesus e da quantidade de gente que tem aqui na Terra sob sua tutela, né? Só de encarnados somos mais de 7 bilhões. E pelo que nos dizem os espíritos, a gente deve ter
entre os desencarnados, mais uns 15 bilhões, né? Totalizando aí mais de 20 bilhões de espíritos sob a responsabilidade de Jesus. É muito amor mesmo, né? E tem que ser um espírito muito capacitado, puro de verdade, para tomar as rédeas desses mais ignorantes que somos nós e apontar o caminho para seguirmos. Emmanuel nos diz também, no A Caminho da Luz, que houve uma outra ocasião em que esses espíritos puros que dirigem o nosso sistema se reuniram num momento importantíssimo para a Terra, que foi quando se decidiu pela encarnação do Mestre entre nós. Então, vejam a importância desse fato, né? Ele diz que ele tem notícia de que esses espíritos só se reuniram 2 vezes, né? Na formação do planeta e na preparação da encarnação de Jesus entre nós. E aí a gente fala realmente de encarnação, né? Porque Jesus não reencarna na Terra, uma vez que, como falamos, a época da formação da Terra ele já era espírito puro, então evoluiu em outros planetas, em outros orbes. Então, encarna pela primeira vez aqui entre nós. Existe até, ou existiu, né, à época de Kardec, uma discussão, né, sobre a natureza dessa encarnação de Jesus, né, se teria havido ou não encarnação de fato, e se formaram até 2 correntes, né, parte dos estudiosos acreditavam que Jesus não teria encarnado como nós, se revestido de um corpo material, e sim que ele teria plasmado o seu próprio corpo espiritual, perispiritual, materializando-se aqui entre nós. Os espíritos ensinaram e explicaram a Kardec que não. Jesus de fato encarnou entre nós, se revestiu de um corpo físico e passou por todas as limitações que o corpo impõe ao espírito. E esse deve ter sido, de fato, um trabalho, né, extremo para ele, né? Sair de uma posição em que ele já estava em contato praticamente com o Criador e voltar a uma ambiência tão mais baixa como a nossa. Mais uma demonstração de amor do Mestre para conosco. E Jesus escolhe para encarnar um povo, né, ou o povo, que se encontrava em melhores condições para receber a sua mensagem, né? Ele encarna junto dos judeus, a nação que já tinha algumas conquistas morais, apesar de outros tantos comprometimentos. E encarna ali, deixando claro que não tinha vindo destruir a lei que já tinha sido trazida por vários de seus emissários em outras épocas. Porque a gente não pode se esquecer também que, embora Jesus tenha encarnado entre nós há 2000 anos, nós nunca estivemos abandonados, né? Sempre os emissários do Mestre estiveram presentes entre nós, trazendo parcelas da sua mensagem de acordo com o nosso entendimento. Então, os judeus e outros tantos povos já tinham recebido essas frações da lei de Deus, essas orientações de como o homem deveria se comportar moralmente para ser feliz. Ao lado disso, os próprios homens construíram outras regulamentações da vida que se afastavam um pouco, ou bastante, dessa lei instituída pelos profetas. Jesus então diz que não vem destruir a lei, mas completá-la, ou dar-lhe cumprimento em outra tradução. Ele separa o que tinha de humano, de mundano na lei que os profetas tinham trazido para os judeus até aquele momento, daquilo que realmente era o importante para aquelas criaturas. E descreve para eles como é que se poderia sintetizar essa lei. Ele que demonstrou, né, enquanto encarnado, pela
pelas suas próprias ações na terra, todo o poder que tinha, né, sobre o mundo físico e sobre o mundo invisível. E tinha autoridade para falar sobre isso. E perguntado, né, qual o maior dos mandamentos, qual o preceito maior da lei de Deus, ele resume tudo isso na lei de amor, né? Amar ao Pai acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus esteve encarnado entre nós, mergulhado no mundo material, mas fez questão de ressaltar que a sua proposta de felicidade para os homens não se prendia às coisas desse mundo. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo, quando entregue, né, a Pilatos pelos sacerdotes judeus para ser condenado e executado, né, sob a acusação de se proclamar rei dos judeus, Pilatos, preocupado, né, com talvez um possível adversário, pergunta a Jesus, né, diz, os judeus estão dizendo que você é o rei deles, você é de fato o rei dos judeus? Jesus diz, meu reino não é desse mundo, se meu reino fosse desse mundo, os meus anjos impediriam que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Então, duas coisas interessantes e importantes para nós destacarmos dessa orientação de Jesus. Primeiro, que a sua orientação, a sua mensagem, não se prendia e não se prende ainda hoje aos valores da matéria. A orientação do Mestre não é para que sejamos felizes aos olhos deste mundo. E aí vai existir necessariamente um confronto ou um conflito em alguns momentos entre essa proposta de Jesus da busca da verdadeira felicidade, daquilo que de fato importa para nós, do que de fato nós levaremos conosco, e é o que os espíritos vão chamar da verdadeira propriedade que nós podemos adquirir, né, que é tudo aquilo que nós trazemos quando encarnamos e levamos conosco quando desencarnamos. Isso é nosso, de verdade. Todo o resto é empréstimo. Todo o resto não nos pertence, inclusive o nosso corpo físico. Vai ficar. Tudo que é matéria vai ficar. Então, a proposta de Jesus é separar a felicidade real dessas coisas da matéria. Então, quando ele prega e anuncia um reino de felicidade plena, ele esclarece que esse reino não é nesse mundo material. Se nós nos esforçamos apenas e tão somente na aquisição dos valores aqui da Terra, nós estaremos nos afastando dessa proposta de Jesus e buscando a felicidade em coisas que, como toda matéria, coisas que são transitórias. Mas a mensagem de Jesus vai além, olha para o futuro. Ele diz, no final da fala dele a Pilatos, que meu reino ainda não é nesse mundo. Dando para nós a clara noção de que, se o reino que ele propunha e anunciava, né, não é ainda nesse mundo, um dia será. E a doutrina espírita, a esse respeito, nos esclarece que, de fato, a Terra está se transformando, lentamente, é claro, quase que imperceptivelmente aos olhos da maioria, num mundo melhor. Num mundo que um dia poderá ostentar o título desse reino proposto por Jesus. Os conflitos, as turbulências que nós estamos vivenciando e que comentamos a respeito no início da nossa conversa, são um indício dessa transformação, né? São as do parto, né? São as dificuldades que, de fato, nós precisamos enfrentar nesse momento de transformação, nesse momento de definição dos que querem e dos que não querem transformar a Terra nesse mundo mais pacífico. E o conflito é inevitável, por assim dizer, pelo menos nesse primeiro momento. E aí vem, né, depois de nós traçarmos, né, esse painel da figura de Jesus como esse governador amoroso
de todos nós, como esse Espírito que se dedica a nós há tanto tempo, né, bilhões de anos, fica a pergunta de como a doutrina espírita encara essa figura. Quem é Jesus para a doutrina espírita? Nós já comentamos brevemente anteriormente que, para várias religiões cristãs, Jesus está ligado à figura do próprio Deus. Jesus é uma parte de Deus, ou uma das faces de Deus. A doutrina espírita já nos esclareceu que não. Jesus é um espírito puro e por isso feliz, que é o mesmo destino de todos nós. Todos nós seremos também espíritos puros e felizes como ele. Mas o que ele representa para nós? Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos essa resposta. Kardec pergunta à espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus tem enviado à Terra para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos espíritos é Jesus. Então, para nós espíritas, Jesus é o guia e o modelo das nossas vidas. Ou pelo menos deveria ser, já que abraçamos essa doutrina que o tem com essas características. E aí precisamos refletir, né, e olhar para o nosso comportamento e verificar se de fato temos feito de Jesus esse guia e esse modelo. Em outras palavras, se temos feito de Jesus o mestre realmente que ele se propõe a ser de todos nós. Não sei se nós já tivemos oportunidade de conversarmos aqui com vocês sobre isso, se já falamos, se já demos esse exemplo, vai do repeteco para quem não estava ou de lembrança para quem estava. Mas quando nós estudamos essa questão de O Livro dos Espíritos, a 625, que traz Jesus como guia e modelo, nós nos lembramos sempre de circunstâncias aqui da terra nossa, em que nós nos deparamos com essas duas figuras, a figura do guia e a figura do modelo. E a figura do guia é muito associada na nossa vida no dia a dia com um guia de trilha, um guia que vá, né, numa montanha ou na natureza para apontar o caminho para um destino que nós desejamos alcançar. Então, um determinado grupo contrata um guia para que, em segurança, ele os conduza ao local desejado, ao destino desejado. O guia tem a capacidade, tem a experiência para apontar onde as pessoas podem e onde não podem andar. Algumas trilhas têm até a advertência, né, para aquele que está ali caminhando: não saia da trilha. Ora, a responsabilidade do guia é indicar o caminho. Se ali no meio, né, alguém resolve, né, romper o acordo e por si só se enveredar pelo meio da floresta, por exemplo, saindo da trilha, essa pessoa tem a responsabilidade pelos seus atos. Não é culpa do guia se ela se recusa a atender à orientação e à advertência que ele faz, indicando o caminho correto. Alguns acham que podem percorrer determinadas trilhas sem guia, né? E muitas vezes se perdem. Ora, o que isso tem a ver com Jesus sendo nosso guia e modelo? Espiritualmente falando, ele é aquele que aponta o caminho seguro para alcançarmos a felicidade que desejamos. Ele, reforçando e ressaltando a lei de amor, né, traduzida no perdão, na caridade, na tolerância, na compreensão, em todos os bons sentimentos que nós podemos ter, diz para nós qual é a trilha que nós precisamos percorrer. Infelizmente, nós temos sido aqueles companheiros, né, que se recusam a ouvir a orientação desse guia. E por sucessivas e sucessivas encarnações, saímos da trilha. E aí sofremos as consequências desse desvio, né? Todo o trabalho de retorno ao caminho correto.
A lição do próprio mestre, né, quando ele fala que nenhuma das ovelhas da casa do Pai se perderá, é confortadora também nesse sentido, né? Ele não nos abandona, como na parábola da ovelha perdida, né? Ele vai até atrás do que se desvia da trilha e busca reconduzi-lo ao caminho, mas vai dar muito mais trabalho, né? Às vezes aquele desvio vai conduzir o rebelde, aquele que se acha conhecedor do caminho, vai conduzi-lo a situações de dificuldade, de dor, de sofrimento. Conosco, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quando nós nos afastamos da proposta de Jesus e enveredamos por caminhos que achamos que são os melhores, mas que na verdade são as portas largas da vida, nós nos perdemos espiritualmente. E aí não é responsabilidade do guia. Muito pelo contrário, é responsabilidade nossa que não atendemos a orientação dele. E Jesus é também o nosso modelo, ou deveria ser. E o que é o modelo? O modelo é aquilo que deve ser copiado, que deve ser imitado. E de novo fica a pergunta: nós temos feito de Jesus esse modelo nas nossas ações? É claro que espíritos ainda com tantas dificuldades como nós, é impossível nós atendermos sempre nas nossas ações àquilo que Jesus propunha. Se nós já conseguíssemos fazer isso, já seríamos espíritos muito mais elevados. Mas a proposta é que busquemos, sempre que possível, atrelar as nossas ações a esses comportamentos que Jesus nos orienta. Por quê? Porque nós já sabemos que escolher de outra forma é semear situações que irão nos conduzir a momentos de dor, a momentos de dificuldade. Por experiência própria, nós já temos essa vivência, né? Nós estamos hoje no mundo de expiações e provas, no mundo de dificuldades, justamente porque em várias e várias encarnações passadas, nós não imitamos o modelo que nos foi fornecido. Jesus deixou claro para nós que ele era essa diretriz que nós precisamos seguir, né? Quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou, como alguns traduzem, né? Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus estava nos orientando justamente a esse respeito. Se queremos a felicidade real, precisamos seguir aquilo que ele propõe para nós. Porque ele sabe mais do que nós. Ele sabe o que nos dará a felicidade real e o que nos dará situações de sofrimento e dificuldade. Essa passagem nós precisamos também ter uma certa atenção, porque quando Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho da verdade e da vida, como queiram, ele não está dizendo, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, ele não está dizendo que apenas os cristãos alcançarão a felicidade, né, numa falsa interpretação que nós mesmos tivemos no passado, né, quando achávamos que fora da igreja não havia salvação. Não, essa seria uma interpretação que limitaria muito, né, o número dos agraciados pela felicidade. Quando Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por ele, ninguém será feliz senão por ele, ele quer dizer que ninguém atingirá a felicidade se não seguir os preceitos da lei que ele vinha reforçar. Preceitos traduzidos na lei de amor, e não nessa ou naquela religião. Então, Jesus condiciona a felicidade nossa não à religião que abraçamos, mas ao bem que fizermos. Afinal, né, muito mais vale alguém que não tenha religião alguma e que pratique o bem do que outro que esteja de segunda a segunda na casa espírita, se dizendo cristão fervoroso, mas que não se transforma moralmente nem auxilia ninguém. Então, fora desse caminho proposto por Jesus, nós não alcançaremos a felicidade tão desejada. Um outro título interessante desse governador do planeta é o de o médico das almas. E esse título tem também tudo a ver realmente com a nossa situação. A gente aprende
na casa espírita que a Terra é, de fato, uma grande escola, onde nós somos matriculados para aprendermos a escolher, aprendermos a conviver, aprendermos a amar, aprendermos a seguir esse guia e modelo, mas é também a Terra um grande hospital. Hospital onde nós nos internamos para curarmos as nossas enfermidades morais. E esse grande hospital está sob a direção do médico mais capacitado que poderia existir, né? De um médico que sabe especificamente qual a enfermidade de cada um de nós e o que nós precisamos fazer para nos curarmos dessas enfermidades. E aí, a analogia com o médico e o hospital da Terra também pode ser esclarecedora para nós. Se um doente, né, alguém que, por exemplo, sofra de um problema gástrico, um desconforto abdominal e tal, procura um determinado médico. O médico faz os exames, observa o paciente e dá o diagnóstico. Por exemplo, você sofre de gastrite e precisa deixar de ter alguns comportamentos, você não pode comer isso, isso e aquilo, e você vai ter que se submeter a um tratamento com esse e aquele remédio durante tanto tempo. O simples fato de um indivíduo ter entrado na clínica médica, se sentado diante do especialista, recebido o diagnóstico e a receita com o tratamento, não resolve o problema dele. Já é meio caminho andado. Ele já sabe o que fazer para se curar daquela dor que o incomodava e que o levou até a presença do médico. Mas ele precisa se submeter ao tratamento prescrito por aquele que entende da sua enfermidade. Se ele não faz isso, se ele pega a receita, acha muito bonito aquele diagnóstico, todas aquelas palavras, mas joga fora ou guarda no bolso, não é responsabilidade do médico. Às vezes a gente até faz isso aqui na Terra, né? Vai num médico, ele dá lá, diz tudo que precisa, a gente não faz nada daquilo, aí a doença piora, e aí a gente, né, com a cara grande, nem volta naquele médico, né? Vai em outro, conta uma outra história um pouquinho diferente, e muitas vezes aí o tratamento já é mais intenso, mais complicado, porque a doença já está um pouco mais avançada. O que isso tem a ver com a nossa situação espiritual, com a nossa internação aqui na Terra? Tem bastante a ver, né? Nós nos internamos aqui para curarmos as nossas enfermidades do espírito, para vencermos os nossos problemas de ordem moral. Problemas que têm nos trazido desconforto, que têm gerado uma série de dores e dificuldades para cada um de nós. Nós estamos aqui na Terra constantemente colhendo esses resultados, essas dores, esses problemas que os nossos sentimentos desajustados semearam no passado. Internados nesse planeta, nós temos contato com a figura desse grande médico das almas. Jesus nos analisa e prescreve no seu Evangelho o passo a passo para resolvermos as nossas enfermidades morais, a transformação que precisamos empreender em nós mesmos. E aí vem o passo seguinte: assim como o doente da Terra precisa pegar a receita e fazer o que o médico disse, também nós precisamos, em contato com este médico das almas, reconhecer que o diagnóstico dele é preciso, afinal, ele nos conhece muito mais do que nós mesmos, ele conhece sentimentos nossos que nós desejamos esconder de nós mesmos, conhece circunstâncias das nossas existências pretéritas que hoje, por misericórdia divina, nós não nos lembramos, que nos levaram a quedas duras no passado, e ele prescreve um caminho para a nossa redenção espiritual. E aí nós precisamos olhar para dentro de nós e verificarmos qual tem sido o nosso comportamento
diante desse médico das almas? Nós temos sido aqueles que aceitam o tratamento prescrito ou o doente rebelde, né, que se recusa a fazer aquilo, que nega a própria doença? Como no exemplo dado, muitas vezes o doente é forçado a retornar ao médico, a outro médico, em situação ainda pior. Conosco é bem semelhante. A dor irá nos visitar de forma cíclica até que despertemos para a nossa realidade como espírito e passemos a fazer outras escolhas nas nossas vidas. E aí, por bondade divina, né, nós não temos o problema de encarar um médico que irá nos repreender, né, ou o mesmo médico. Jesus está sempre ali disponível para aceitar os nossos deslizes, as nossas recusas e prescrever de novo o caminho a ser seguido. Às vezes o remédio se torna mais doloroso, às vezes se torna mais complicado renunciar a uma série de sentimentos que não nos fazem bem, mas precisamos começar, precisamos aceitar essa proposta para que de fato façamos de Jesus esse guia e esse modelo que anunciamos ser, nós espíritas. Precisamos nos lembrar, né, da figura, né, que o próprio Mestre deixou para nós quando descrevia, né, o efeito das suas propostas no mundo. E ele ilustra isso de forma muito marcante na parábola do semeador. Quando ele diz que o semeador saiu a semear e enquanto semeava, parte das sementes cai no caminho e vêm os pássaros do céu e devoram aquela semente. Parte da semente cai numa terra rasa, pedregosa e logo brota. Mas como a terra era rasa, surgindo o sol, por não terem raízes, aquelas plantas morrem. Parte da semente cai entre os espinheiros e os espinheiros sufocam as sementes e elas não conseguem brotar. Por fim, parte da semente cai em terra boa e finalmente brota e produz a 30, 60 e 100 por 1. Essa é uma das parábolas que o próprio Mestre explica aos discípulos. Tem a descrição da explicação dela nos próprios evangelhos. Depois de trazer essa figura do semeador, Jesus diz aos discípulos: ora, aquele indivíduo que recebe a palavra do alto, que recebe a orientação de como proceder e não dá atenção, logo vem o maligno e a arranca do seu coração. Esse se assemelha à estrada onde a semente caiu e os pássaros a comeram. Aquele que recebe a palavra como a terra rasa, né, que brota logo, mas vindo o sol, não tendo raízes, se queima, é aquele indivíduo que se empolga imediatamente com as verdades trazidas pelo Evangelho, que naquele primeiro momento se decide a uma transformação, que reconhece na proposta de Jesus algo que irá promover a sua felicidade de verdade, mas por não ter ainda a fé suficientemente fortalecida, chegando o momento das turbulências, das privações, das perseguições por causa da palavra de Jesus, aquela proposta inicial é desfeita e a árvore seca. E aí é importante a gente destacar a nossa situação como aqueles que desejam colocar em prática o Evangelho. Muitas vezes abraçamos a proposta de Jesus ou desejamos abraçar com um ímpeto, né, muito grande e diante das primeiras contrariedades da vida, nos achamos abandonados e deixamos aquela proposta inicial de mudança de lado. Nós precisamos ter a convicção de que enfrentaremos, sim, dificuldades, testemunhos, provas que servirão para demonstrar a nossa capacidade de perseverança na aceitação e
no tratamento recebido. Por fim não. A seguir, a semente que cai entre os espinheiros, e os espinheiros abafam o nascimento da semente. E Jesus diz que essa analogia é correspondente àquele homem que escuta a orientação que irá lhe trazer a felicidade, mas que as preocupações e os desejos voltados ao mundo material impedem que ele coloque em prática aquilo que aprendeu. É o conflito que existe dos valores do mundo com os valores propostos por Jesus. Ele mesmo nos advertiu, né? Ninguém pode servir a dois senhores de forma plena, porque irá agradar a um e desagradar ao outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós não poderemos, com a mesma intensidade, construir o sucesso espiritual e o sucesso dos olhos do mundo. Porque estaremos, quando nos esforçamos para um lado, deixamos de construir coisas do outro lado. É claro que, estando encarnados no mundo material, Jesus não condenava, nem poderia condenar, e nem a doutrina espírita condena, a busca pelo conforto material, a busca pela uma tranquilidade no futuro, por não sermos pesados a ninguém, nem à sociedade, né? A aquisição de um mínimo de coisas que nos deem um grau de felicidade voltado sim para a questão material, mas isso não pode ser o principal objetivo das nossas vidas. O sucesso proposto pelo mundo, aquele sucesso do que vale tudo para se chegar a determinada posição, os meios não interessam para se chegar a determinado fim, essa que não pode ser a nossa conduta. Quando nós fazemos esse tipo de escolha, nós estamos afastando de nós a proposta evangélica de Jesus. Então, muitas vezes, os valores do mundo representam esses espinhos que sufocam a semente que é lançada em cada um de nós. E por fim, parte da semente cai em terra boa. E essa é aquela que nasce e frutifica a 30, 60 e 100 por 1. Esses são aqueles que recebem a proposta do guia e do modelo, recebem a proposta do governador espiritual da terra e aceitam a diretriz que ele nos fornece. Salvo engano, foi o Carlos Torres Pastorino que disse para a gente que o problema de nós não termos ainda produzido o bom fruto não é o problema da semente. Nós temos o benefício de constantemente recebermos a melhor semente possível do melhor semeador possível. Se ela não frutifica ainda como deveria, é porque o problema está na acolhida dessa semente. E aí, de novo, precisamos refletir que tipo de solo nós temos sido para a semente lançada por Jesus. Para a nossa felicidade, ele continua a semear. O médico das almas continua a olhar para cada um de nós e apontar o tratamento correto para as nossas enfermidades. A boa semente continua a ser lançada nos nossos corações, mas depende de cada um de nós acolher ou não. Como falamos anteriormente, por experiência própria, nós já sabemos o resultado de deixarmos que essa semente se perca no tempo. Nós já sabemos a que nos conduz esse tipo de comportamento. Se já nos decidimos, a ouvir a respeito do Evangelho de Jesus, a buscar uma compreensão sobre valores bem diferentes daqueles do mundo, sobre o que realmente tem importância para a nossa felicidade real, possamos então começar a trabalhar com um cuidado maior
essa semente, essa proposta do Evangelho, que é uma proposta transformadora dos nossos sentimentos, que é uma proposta revolucionária para todos nós, né? Há 2000 anos, Jesus rompia com uma série de valores e instituía outros, muito mais poderosos, muito mais intensos e muito mais duradouros. Esses valores ainda não se implantaram na Terra porque nós ainda não demos acesso a eles nos nossos corações. Então, o mundo só irá se transformar quando nós nos transformarmos, quando nós começarmos a de verdade fazer do Mestre esse guia, esse modelo, quando aceitarmos a semente e multiplicarmos. Então, meus irmãos, que nós que já temos esse conhecimento, não que sejamos melhores que aqueles que não têm, em absoluto, em nada somos melhores, né? Mas temos algumas ferramentas que boa parte dos nossos irmãos lá fora não tem. Nós já sabemos como precisamos nos comportar. E aí temos que nos lembrar de uma outra lição de Emmanuel, que partindo, né, de um trecho do Evangelho, aquela própria discussão de Jesus com Pilatos, tem um momento em que Pilatos pergunta a si mesmo, né, que farei de Jesus chamado Cristo? E Emmanuel pega essa frase e pergunta para nós, né, que faremos nós da orientação de Jesus? Que a gente possa pensar a respeito e tomar a melhor decisão possível. Que a paz do Mestre nos envolva a todos. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite.